Vocês já conhecem os nossos G6? Aproveitar e começar já fazendo a propaganda do nosso G6, né? Posso perder a oportunidade, né? Nós temos uns grupos que se reúnem nas casas para compartilhar mais, né? Sobre a palavra de Deus, sobre a comunhão entre irmãos. Tá? Nós temos G6 de grupos de vários formatos, né? Nós temos G6 de casais, nós temos G6 de homens acima de 23 anos, homens com menos de 23 anos, de mulheres, nós também acima de 23, abaixo de 23. Nós temos G6 em Lorena, em Aparecida. Tá? Então nós temos G6 de todos os tipos que atendem a todos. Tá? Lá é um local onde a gente senta e a gente compartilha do que Deus fala conosco no culto de domingo ou durante a semana, ou sobre momentos em que a gente precisa de um ombro, né, de uma pessoa de pessoas que estejam ao nosso lado, que caminham no mesmo sentido, que buscam comunhão com Deus e comunhão entre irmãos. Para isso a gente compartilhar do pão. Também tem o compartilhar do pão, né? No final a gente para, né? A gente conversa, né? A gente ora, a gente compartilha da palavra e aí no final a gente compartilha o pão. Sempre tem alguma coisa. Né? Os líderes de GC vão estar por aí, depois não vou apresentar agora, mas vão estar por aqui no final, aí você procura. Ô amigo, obrigado, hein? Ó, certinho. Falei com ele, Pitu, não pode ser água muito gelada não, que eu fico com irritação na garganta e eu começo a tossir. Aí ele botou um termostato aqui e tal, ficou na temperatura boa mesmo. Obrigado, Pitu. Então, gente, continuando e finalizando já sobre o GC, vão ao GC, quarta-feira, tá? Toda quarta-feira, tá? O líder de GC que você procurar, tem um líder, tem um anfitrião, né? Vai te indicar o local, tá? Sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Reserva aí na agenda, né? Se tiver compromisso, teve uma semana aí que eu tinha um compromisso com o irmão, falei, pô, irmão, não vai dar, viu? Aí ele, não, tudo bem, eu também vou no GC. Então, vá no GC, amém? Eu queria propor agora um exercício. Tá? Ontem eu e Lúcia fomos numa celebração religiosa e chegava lá o pessoal, vamos ficar de pé. Aí a gente ficava de pé. Daqui a pouco, vamos sentar. Aí a gente sentava. Daqui a pouco, fiquem de pé. A gente ficava de pé. Daqui a pouco, senta, eu sento. Eu falei, nossa, Lúcia, estou com a perna doendo. Aí ela, calma, está acabando. Aí eu falei, nossa. Mas eu queria propor agora um exercício, que é um exercício respiratório, tá? Ninguém vai precisar levantar, ninguém vai cansar, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos puxar o ar e soltar por 3 vezes, e na terceira vez nós vamos segurar. Vamos lá? Rapidinho, se você for cardíaco, usa marca-passo, tem arritmia, disritmia cardíaca, não faça, tá? Se você vê que o irmão do lado está ficando roxo ou desmaiando, segura na mão dele, por favor. Tá, gente? Não vamos nos exceder. É um exercício leve, rápido, só para a gente começar. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá, ó. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Puxa. Segura. Agora puxa mais um pouco. Puxa. Segura. Puxa mais um pouco.
interessante, né? O que eu senti, né? Eu acho que vocês sentiram. Eu senti falta de ar. Mas eu estava com o pulmão cheio, porque eu estava puxando ar, eu estou com falta de ar. Como é que é isso? Né? A nossa vida é assim. Às vezes a gente se enche de alguma coisa e a gente sente falta daquilo. Porque a vida, gente, é movimento. Vida é movimento. Tudo que Deus criou é movimento. A água se move, o ar se move, o nosso sangue se move dentro de nós, né? Então, isso é o que a gente tem que viver, movimento. Não adianta eu pegar, me encher de algo, porque isso, depois de um tempo, vai me fazer mal. E eu tenho que me encher e soltar. Me encher e soltar. Né? Esse é o movimento da vida. Não adianta eu pegar a Bíblia, ser o maior estudioso da Bíblia, se eu não compartilho isso com ninguém. Não adianta eu usufruir, buscar do amor de Deus, se isso eu não solto para alguém. Porque o ar que eu solto, ele se renova e alguém puxa ele. Né? Então, vida com Deus, vida, é isso. É o movimentar. É o se encher e o soltar. E o outro se enche de outra coisa e solta. E a gente vai compartilhando e crescendo. Um beneficiando o outro. Um ajudando o outro. E no GC a gente faz isso. A gente respira e solta. Respira, solta. A gente se alimenta e distribui, compartilha. Tá? E pensando nisso, eu busquei um texto na Bíblia, eu queria compartilhar. Está lá em Lucas 24. É um texto bastante conhecido, né? Aquela passagem que o pessoal está indo para Emaús, tá? É o caminho de Emaús. Mas esse texto, essa semana, a gente até conversou lá no grupo, aí foi dito sobre esse texto, e isso, né? Um irmão soltou e eu peguei, né? Aí eu falei, o pastor me convidou para estar aqui hoje, eu falei, vou compartilhar desse texto. Tá, ele começa lá no versículo 13, e nós vamos até o 36. Tá? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. Esses 2 deles são discípulos de Jesus, tá, gente? Que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido era a morte e ressurreição de Cristo. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o. Ele o deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Isso aqui era 2 homens, né? Eles estavam indo em Emaús, tinha acontecido já a morte de Jesus. E Jesus chega até eles, né? O texto aqui fala que Jesus não fez com que eles não o reconhecessem. E foi conversando, e eles conversando com Jesus sobre Jesus. E muitas vezes isso acontece, eu me pego, isso pegando, acontecendo comigo, né? Às vezes Jesus está ao meu lado, Ele sempre está ao nosso lado, né? Mas eu não o percebo. Eu, pensando na palavra, eu vindo no louvor aqui, falando assim, o meu coração é todo teu, né? Eu falei, eu quero chegar nisso, porque eu não consigo, sinceramente, eu não consigo que meu coração seja todo, né, de Deus. É uma busca, é uma procura, E nós aqui lendo o texto, a gente às vezes lê e fala assim: mas eles estavam lá com Jesus, eles viam Jesus, eles conheciam Jesus. Mas é o que a gente fala hoje, né? A gente vive com Jesus, a gente fala sobre Jesus, a gente conhece Jesus, e nem sempre é assim. Muitas vezes a gente lembra muitas coisas que Jesus fez na nossa vida para dar testemunho, mas na hora do sufoco, na hora da tristeza, a gente esquece, né? E tem um personagem, né, na Bíblia, Tomé, conhecido como o homem sem fé. Eu vejo Tomé, eu falo, puxa vida, a humanidade
quase toda condena um homem que comete as mesmas falhas que todos nós cometemos. Mas a dele está escrita. Mas não porque Jesus queria expô-lo ou que queria que... para servir de exemplo, para mostrar para nós. Fala assim, olha, acontece. Tomé está aqui, ó, do meu lado, viveu do meu lado, fraquejou. Não pensem em vocês que vocês são mais fortes que Tomé. Tá? E a gente fica só Tomé, o homem sem fé, Tomé o sem fé, né? Lá em João 20, 25 fala assim, ó, disseram-lhes, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Né? E a gente tem isso. Tomé. Alô? Opa, voltou. Mas a gente vê os outros dois foram para Emaús. Na crucificação, todos foram embora. Pedro negou Jesus 3 vezes. E muitas vezes a gente quer um sinal da presença de Jesus. A gente fala assim, não, eu sei que Jesus existe, né? Ele ressuscitou, eu acredito em vocês, mas eu quero ver. Eu só acredito vendo, né? Tem gente que fala, já vi pessoas falando assim, não, vai acontecer, Deus vai me dar um sinal. Aí pega a Bíblia assim, eu vou abrir, onde eu abrir, Deus vai falar comigo. Cuidado, gente, cuidado, tá? Ou então põe Deus à prova e fala assim, não, se for de Deus eu quero que aconteça isso. Senhor, se for o Senhor, que o Senhor se revele de tal forma. A gente quer determinar como Deus se revela a nós. E aqui foi Tomé, fala assim, eu quero ver os cravos. Ele ainda falou, quero ver, tem que ser do jeito que eu quero. Mas Tomé, nesse momento ele fraquejou, porque ninguém lembra que lá atrás, né, está em João 11, né, quando Jesus disse que ia entrar na cidade, olha, eles vão me pegar, vão matar, e Tomé falou assim, ó, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Ato de fé, falou, Jesus, estou contigo, você vai morrer? Vou também, eu vou morrer também. Então, esse é um fato que a gente não lembra de Tomé, a gente lembra só do momento em que ele falou, pô, eu só acredito vendo os cravos. Mas a gente só age como da primeira vez, a gente se diz como Tomé na primeira, eu vou morrer com Jesus. Né? E a gente não se lembra dos momentos em que a gente não percebe a presença dele, e a gente fraqueja. Será que é de Deus isso? Tem uns irmãos que falam assim, não, isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus. Pontos, né, de coisas que aqueles homens que estavam no caminho, uma coisa que eles fizeram que eles não conseguiram identificar que Jesus estava ali, uma coisa que enfraqueceu o coração deles, foi se afastar de Jerusalém. Muitas vezes, quando a gente não percebe a presença de Jesus, que a gente tem uma notícia, né? Como eles tiveram sobre a ausência de Jesus, é se afastar dos irmãos. Eles se afastaram de Jerusalém. Os irmãos estavam reunidos lá. Primeira coisa,
a gente não percebe a presença de Jesus na nossa vida, a gente sente a ausência dele, a gente se afasta. E é aí que a gente enfraquece mais. É como você pegar, né, numa fogueira, você pega uma brasa, as brasas estão queimando ali, uma esquentando, você pega uma e afasta, e ela vai esfriando, e ela vai esfriando. Então a gente vai se afastando um dos outros. Há um ledo engano, gente, de pessoas que falam assim: eu não preciso da igreja, eu não preciso de irmãos, porque eu cultuo a Deus da minha forma. Deus está em todo lugar, eu não preciso disso. Engano, gente, engano. Deus criou o homem para ser relacional. Deus criou a gente para a gente se relacionar. E isso é o que nos fortalece. Isso é o que nos mantém com a chama acesa, é o que nos aproxima mais e mais um dos outros e de Deus. A gente pode até estar caminhando, Jesus está ao nosso lado, a gente não percebe e a gente vai se afastando, e se afastando, e se afastando, até o momento que a gente percebe: não, meu lugar é junto com os irmãos. Eu estava aqui no momento ali, né, que nesse momento que eu estava ali pensando, estava pensando sobre culto, né? Muitos momentos eu paro assim para pensar no significado da palavra, né? Eu tive uma professora de português no meu ensino fundamental. Ela era a professora Neuraci, lembro dela até hoje, professora Neuraci. Ela sofreu um acidente de carro, ela tinha um problema na perna, que ela andava um pouco mancando, era brava que só, dona Neuraci. Mas ela falava: vocês têm que valorizar a língua faz parte da cultura, faz parte do povo, então vocês têm que entender o que vocês falam, como vocês falam, sobre o que vocês falam, então vocês têm que entender. Então eu leio qualquer coisa, o que significa essa palavra? Eu sou até muito chato com isso, né? Então eu estava falando sobre a palavra culto, né? Nós estamos aqui reunidos, estamos no culto, né? Lembra que a gente vai se arrumar? Vamos, gente, está na hora do culto, né? Quando a gente vai se arrumar lá em casa. Mas e aí? Quando acaba a reunião, acabou o culto, vamos para casa e amanhã não tem culto? Amanhã não tem Jesus em nossa vida? Paramos de cultuar a Deus? Não estamos reunidos na congregação? Não há culto? Então, a reunião aqui, a gente chama de culto, mas o culto não termina aqui e não começa aqui. Devemos, em todo momento, estar cultuando a Deus. Tá aí um fato sobre Tomé, que cabe a nós também. Tomé não viu Jesus. Eu tenho um amigo que brinca, fala assim: Tomé não viu porque ele faltou o culto. Estava todo mundo reunido, Tomé não estava. Jesus veio, apareceu, mostrou, e Tomé não estava lá. Mas Jesus é misericordioso. Ele ouvindo, ele voltou, falou: Tomé, está aqui, ó. Você quer ver? Toca aí, ó. Jesus podia falar: não creu, perdeu, vou embora, né? Jesus voltou para estar com Tomé. Então, por mais que você se sinta afastado da igreja, por mais que você não sinta a presença de Jesus na sua vida, Ele volta para você. Nem que seja para te mostrar as feridas e te trazer de volta para reaquecer seu coração. Amém? Não está perdido, irmão. Não se afaste. Volte
Mesmo que você fala, eu quero ver, não acredito, mas eu quero ver. Jesus vem, fala, se quer ver, você vai ver. Amém? Outra coisa também desses homens que andavam, né? Eles se lembravam do passado, eles lembravam de tudo que aconteceu, mas sem esperança. Poxa, Jesus veio, profetizou, curou, fez milagre, mas acabou, foi embora, acabou. Mal sabe eles, né, que esse foi o maior ato de amor de Jesus para conosco. Jesus não morreu para ir embora, não ressuscitou para se exibir. Ele fez tudo isso para que todos nós possamos viver com esperança. Sempre há a esperança. E só lembravam de coisa ruim. Isso lembra a diferença, né, entre nostalgia e saudade. Quando a gente sente saudade de algo, aquilo enche o nosso coração de alegria, né? Quando a gente lembra de saudade de alguém, a gente enche o coração de alegria. A nostalgia nos entristece, a gente, né, enche o coração de tristeza. A gente quer voltar naquilo lá para ver se consegue arrumar, consertar. É uma coisa que Eu e Lúcia moramos em Anápolis, Goiás, 11 anos. Moramos 12 anos em São Paulo, depois 11 em Anápolis. Eu começava a fazer muita dívida, eu falei, melhor a gente ir embora, Lúcia, porque o negócio está feio. Não é, porque quem não sabe, eu sou militar e aí eu fui transferido, né? São Paulo eu não tenho saudade, gente. Não tenho vontade, sim, não é um lugar que eu moraria novamente. Não. Anápolis eu tenho muita saudade, mas sempre me perguntam, você vai voltar a morar em Anápolis? Eu falo, não tenho esse desejo, não tenho. Vivemos momentos muito bons, né? Periodicamente a gente vai lá, a gente está sempre conversando com os amigos, né? Mas é uma saudade, muito bom. Os tempos que nós foram muito bons, os tempos que nós vivemos em Anápolis. Mas eu não quero, não, porque nós temos que, não sei, viver o que Deus tem para nós, né? Então, assim, não é uma coisa assim nostálgica de chegar e falar, nunca mais eu vou ser feliz, porque felicidade era lá em Anápolis. Porque quando Jesus estava na terra é que era bom, Jesus morreu e, nossa, acabou tudo. Não acabou, né? Eu e Lúcia somos muito felizes aqui em Guaratinguetá. A única coisa que ela sente falta, que lá não tinha, mas ela aqui diz que falta, é o mar. Lá em Anápolis não tem, gente. Lá em Anápolis é muito mais longe. Mas ela falou, Guará só falta ter uma praia. Eu falei, mas está mais perto aqui, né? Mas assim, a gente sente muita saudade dos irmãos lá, mas não quer voltar para lá. Não tem esse negócio de, acabou minha vida. Minha vida não tem mais sentido, Anápolis ficou para trás. Não, foi bom. Mas aqui está sendo bom. Muitas vezes a gente fica com esse sentimento de nostalgia e deixa viver o bom, né? Eles estavam ali, Jesus foi bom, mas Jesus morreu, Jesus não sei o quê, e Jesus estava ali, Se ele tivesse atentado, Jesus tinha deixado, eles tinham visto, falaram, Jesus, o Senhor está aqui, vamos viver o bom agora, né? Aí o cara lá atrás, arrastando corrente, né? E Jesus ali, eles podendo viver o bom, mas presos no passado, lembrando do passado e com tristeza. José Bonifácio,
Tá na Bíblia não, tá, gente? José Bonifácio é um escritor, tá? Porque outro dia eu escutei um cara falando assim, não, porque tá na Bíblia lá que o homem é uma influência do seu meio. Eu falei, vou comprar essa Bíblia aí que a minha não tem ainda, né? Mas tem esse versículo lá na Bíblia do rapaz. Eu falei, tá, vamos ver. Tá? O José Bonifácio, ele falava assim, ó, nostalgia é mais insatisfação com o presente do que saudade do passado. Então a gente vive uma vida nostálgica de insatisfação com o agora e a gente fica lembrando do que foi bom, aí fica, ai, era tão bom. Faz ser bom agora. Por que ficar preso no bom do passado e agora ficar remoendo, falar, nossa, tá ruim, eu não sinto. Porque eles estavam como? Como que com os olhos fechados, né? Mas não era o olho fechado somente, era o coração. O coração deles estava preso no passado, né? Na nostalgia daquela coisa que passou e eles não conseguiam enxergar. Muitos momentos nós estamos assim. Jesus está conosco, falando com a gente, e a gente não consegue discernir. Porque a gente fica lá, nossa, teve uma época que eu era crente, rapaz, mas eu era crente, que eu chegava assim, as pessoas, eu só olhava e falava, ai, paz do Senhor, e as pessoas caíam no Espírito, e começavam a orar em língua, mas isso não acontece mais, porque, não, gente, é o renovar, tá? É cíclico. Deus manifesta de uma forma, manifesta de outra, mas o que a gente tem que estar atento é a palavra dele. Eu lembro de um culto lá em Anápolis. Foi um dia que eu fui para o culto só porque eu era crente. Eu falei, hoje eu queria ficar em casa, trancado no quarto, sabe aquele dia que você não tá para ninguém. Mas a Lúcia, irmã de fé, falou, vamos à igreja. Vamos, eu fui. Tá? Aí lá na igreja eu sentei, eu estava na primeira fileira. Começou o culto, aí começou o louvor e eu lá, de mal. Caramba, eu falei, nossa, acabar logo que eu quero ir embora. Eu lá, aí chegou um menininho, filho de um pastor, parou na minha frente e fez assim para mim. Falei, fala, cara. Aí me dá colo. Aí eu peguei ele no colo e eu fiquei num lugar próximo onde o pai dele estava. O pai dele saiu, eu fiquei ali próximo e ele veio. Eu peguei ele no colo, eu falei, você já viu que eu não sou seu pai? Ele falou, eu sei, eu só queria te dar um abraço. Cara, eu senti uma martelada no peito. Eu falei, nó. Eu nem lembro o que foi dito naquele culto. Mas esse abraço nunca vou esquecer. Deus falou tão forte no meu coração naquele momento, que a gente pensa, né, que Deus vai descer como um raio, um trovão e eis que te digo, irmão, filho, sou eu. Não, gente, Deus fala nas coisas simples com a gente, no GC. Outro dia a gente estava no GC, foi na semana que o André falou sobre o Eunuco e Felipe aqui e tal, chegamos lá, e a gente conversando, e o Eunuco, o Felipe, a gente conversando, o que falou, não falou. No meio assim, no final assim, um irmão chegou e falou assim, eu vi ali que Felipe era o Ide, e o Eunuco é o Vinde.
Pensa a outra martelada que eu tomei, gente. Falei, nossa, né? Na hora ali todo mundo parou. Isso falou tão profundo em mim, que eu falei, o irmão do meu lado, conversamos, depois conversamos, nem falei isso com ele, mas assim, a gente fica esperando o sobrenatural, mas Deus está entre nós. Por isso que nós devemos estar, gente, em comunhão, congregando, estando juntos, porque Deus já fala assim, fala com Ele, ouve o que eu estou falando através dEle. Coisas que nós devemos fazer também para ouvir Deus falando conosco, é estudar a palavra, gente, tá? E deixar o que está escrito ali encher. A gente vê alguns canais de história, acho que eu já até falei isso, ateus que conhecem a Bíblia como ninguém. Não é possível que o cara leu tanto a Bíblia, estudou tanto a Bíblia e não percebe. Falei, Deus, eu olho isso, eu falo assim, Deus, eu não quero isso para minha vida. Não de ser um total ateu, mas de não acreditar nas revelações. Eu já fui assim, né? Eu já contei aqui para vocês, né? Quando estava sendo evangelizado lá pelos coreanos, ganhei uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia querendo encontrar falhas na Bíblia, né? E aí aquilo foi entrando no meu coração, as dúvidas gerando certezas, e eu fui indo, quando eu fui ver, pronto, voltei, tá? Então assim, leia a palavra, não só para ficar recitando versículos, não, né? Ficando dando bibliada nos outros. A gente tem que ler, isso tem que entrar no seu coração, e isso você vai falar espontâneo. Você às vezes pode até não lembrar que versículo que é, mas você fala, é a palavra, aquilo toca a pessoa, e você age conforme aquilo que você está falando, e aquilo toca as pessoas à sua volta. Não é só ter o conhecimento da palavra, é ter a sabedoria, extrair a sabedoria da palavra. Ter aquele momento de ler, tem dúvida, né? Pega esse texto, lê. Quarta-feira chega no GC, fala, puxa, o que você entendeu disso? O que você entendeu daquilo? Né? E nós temos também, nós não, alguns estudiosos têm um grande defeito de tudo que é perguntado, ele quer explicar. Né? Uma vez um jovem me perguntou assim, poxa, Natan, deixa eu te perguntar uma coisa, foi o quê? Se Judas traiu Jesus para que Jesus fosse crucificado, né? E depois, ele estava cumprindo o propósito? Falei, cara, não sei. E se ele não tivesse traído, o que aconteceria? Não sei, pô. Tá, gente, a gente não é o conhecedor de toda a palavra, mas a gente tem que fazer o quê? Conhecer a palavra, porque, né, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, ela é a verdade, Jesus é a verdade. A gente tem que conhecer Ele para ser livre, até mesmo para dizer, olha, isso eu também não entendo. Eu não anoto, né, porque não adianta, né, mas eu queria ter um caderninho para anotar, que na hora que eu morresse eu pudesse levar e chegar lá, Deus, um monte de pergunta, o senhor pode me responder?
Porque tem muita coisa que a gente... Mas o viver um com o outro, tá? Uma dúvida de um, o outro responde. Tá? Já vimos em grupos pessoas darem testemunho de algo na sua vida que o outro fala: rapaz, mas eu estava precisando era disso. Então, o conhecer a palavra, buscar o entendimento, o conhecer, vir sentir o toque do Espírito, falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Porque isso vai entrar em mim e de mim vai sair, e vai entrar em alguém e vai sair e vai em outro, e vai indo e vai indo, e o que sai do outro vem para mim, e isso vai dando o movimento da palavra. Em João 8:31 está assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Havia uma época que a gente caçoava das pessoas, alguns, né, caçoavam. Chegava na casa de religiosos, tinha a Bíblia aberta no Salmo 91. Ah, essa página está até amarela, né? Hoje em dia a gente entra em casas que não tem nem Bíblia. E se tiver, está na gaveta mais funda lá, ó, mofada. Aí qual é a desculpa? Não, eu tenho no celular. Eu não sei, no meu celular eu tenho um relatório semanal. É relatório semanal... Não sei, ele fala para mim assim, bota lá: você usou tantas horas isso, você usou tantas horas isso, você ficou a média diária de tantas horas no celular. Falei: rapaz, mas tô mal, hein? Tem que dar uma melhorada nisso aí. Então, a gente, em vez de buscar, a gente está regredindo, gente. Então a gente tem que rever isso, tá? Porque antes, como era só o Salmo 91, a gente chegava ali, o Salmo 91, aí virava assim, tava a Bíblia limpinha, né? Só aquela página. Hoje nem o Salmo 91 não tem lugar nenhum, né? Tinha quadrinho lá, Salmo 23, nada. Tá, gente? Vivam em comunhão, né? Já fiz a propaganda aqui do G6, é uma ótima forma de vocês estarem congregando, estarem em comunhão com os irmãos. Tá, o pessoal do louvor já quiser vir, eu já estou nos finalmente, viu? Por quê, gente? O testemunho, o relacionamento, tá? Confissão de pecados às vezes, né? Dependendo da intimidade que você tiver, isso ajuda a fortalecer na fé. Tá? Às vezes a sua dificuldade, a solução está no outro. Tá? Às vezes aquilo que você testemunha é algo que a pessoa está passando. Sempre lembrando que Jesus passou aquilo na cruz por nós. Tá? A dor que Jesus sentiu, Ele mostrou a cicatriz e foi redenção para os irmãos. Às vezes a dor que você sentiu, a dor por que você passou, que gerou sofrimento em você, pode gerar libertação na vida de alguém. Então estejam sempre, gente, unidos, irmãos. Esse negócio de que, não preciso de igreja não, eu vivo sozinho com Deus, não existe. Não existe. Tá? Então, façam isso, ó. Lá no texto 33 e 34 fala assim, ó: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles.
que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, se você se sente sozinho, volta. Se você está vindo na igreja, às vezes você chega, senta, ouve a palavra, vai embora, fala: puxa, procura um líder de GC. Fala assim: deixa ele no teu GC. Claro que ele vai deixar. Ou então nem pede não, já fala assim: que hora que é o GC, onde é que é, eu vou lá. Tá? Eu quero conhecer mais, como é que é esse negócio de GC. Procura um dos líderes, fala: poxa, eu queria conhecer mais, eu quero conversar com você sobre isso. Mas não viva uma vida sozinha, isolada. Tá certo, irmãos? Amém? Momentos de fraqueza, momentos de alegria, em todo momento, esteja sempre buscando na palavra, buscando no Senhor e buscando estar entre os irmãos. Tá? Respirando e soltando, recebendo e dando, sendo abençoada e abençoando, tá? Sem essa coisa de querer reter ou de não querer receber, ou ter a sensação de que ninguém me ama, não vou estar entre os irmãos. Amém? Não esteja andando ao lado de Jesus sem estar com Jesus. E seja sempre uma referência para as pessoas que estão à sua volta. Porque o momento em que eles reconheceram Jesus foi quando Jesus fez, ou quando eles fizeram o que Jesus mais ensinava. No partir do pão, eles falaram: é Jesus. Então façam aquilo que Jesus te ensina. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: é Jesus. Ele está entre nós. Amém? Vamos ficar de pé.